Bonjour amigos enofilos, sejam bem-vindos de novo no Confinados Confinesa número especial, porque depois de meu post sobre as garrafas do Mar Báltico, essa aventura incrível que aconteceu comigo, muita gente pediu para contar a história inteira. Então vamos lá. Em julho de 2010, eu estava de férias, descobriram no fundo do Mar Báltico destroços de um navio do século XIX, do começo do século XIX. O mundo inteiro aprendeu essa notícia porque esse barco estava cheio de 160 garrafas de vidro. Um mergulhador pegou uma dessas garrafas a 50 metros de profundidade. Ele levou a garrafa a 50 metros e pouco a pouco ele sentiu a rolha que estava saindo da garrafa. Por quê? Porque a pressão estava diminuindo, então a pressão da garrafa, porque era um gás carbônico dentro, um vinho espumante, começou a empurrar a rolha. Então, chegando no barco, a rolha saiu facilmente, eles degustaram esse champanhe, muito bom, eles falaram bem doce, mas muito bom champanhe, e descobriram na rolha, no espelho da rolha, uma âncora. Nesse momento, começo do século XIX, não tinha rótulos nas garrafas de vinhos. Então, a única maneira de saber o que é o vinho é ou a caixa, mas ele não achou nenhuma caixa, ou o espelho da rolha. E tinha uma âncora. Voltando lá na capital, Marianne, capital de Holland, Ilhas Holland, há um circulinho em cima, que é um arquipélago que fica exatamente entre Suécia e Finlândia. Então lá, a capital, Marianne, que é uma pequena cidade, lá tinha uma sommelier que conhecia bem os vinhos do mundo e falou, nossa, é um champanhe, aparentemente um espumante, talvez um champanhe, que tem uma âncora, deve ser da Veuve Clicquot Ponsardin, porque eu conheço champanhe, é claro que uma âncora é o símbolo, um dos símbolos da marca Veuve Clicquot Ponsardin. Errou. Por que errou? Bom, eles chamaram Dominique de Marville, o chefe de cave de Veuve Clicquot, Fabienne Moreau, a nossa historiadora, uma grande especialista de champanhe, da nossa marca, mas também do champanhe em geral. E os dois, Dominique e Fabienne, foram para Estocolmo para degustar e observar o resto dessa primeira garrafa do Mar Báltico. E descobriram, na verdade, abaixo da âncora tinha um nome. Mas todo mundo lá pensava que era o nome do fabricante das rolhas. Mas não, era realmente o nome de uma casa de champanhe que se chama então Juglar, talvez, Juglar, J-U-G-L-A-R, e era o nome de uma casa que faz muito tempo que sumiu, é uma casa que não existe mais hoje, faz mais ou menos um século que não existe mais, e então por isso ninguém conhecia essa marca. Grande decepção. Porém, Dominique e Fabienne falaram, bom, vamos ajudar vocês a fazer toda a parte técnica, vamos nomear um enólogo do comitê de degustação que vai ajudar vocês a rearrolhar as garrafas que vamos levar do fundo e colocar uma gaiola nova adaptada às dimensões especiais dessa garrafa muito antiga que avaliamos a mais ou menos primeira parte do século XIX. Incrível, né? Mas, na verdade, entre nós, como a rainha do champanhe no Mar Báltico era Madame Clicquot, pensava e esperamos muito achar no resto das garrafas, mais ou menos 159 garrafas que sobraram no fundo do Mar Báltico, esperamos muito ver uma ou talvez mais garrafas da Veuve Clicquot. Também era uma grande esperança, além de ajudar esse governo para recondicionar todas essas garrafas. E então, em agosto, ao momento de mandar esse enólogo para ajudá-los, quem estava lá em Reims, na Veuve Clicquot, que já voltou de férias, eu. Então, todos os outros enólogos, antes da vindima, estavam de férias. Então, eu fui para o Mar Báltico para observar as primeiras garrafas sair do barco, de destroços.
E eu vi, bom, nenhuma rolha saiu, eles conseguiriam fechar bem, mas eu recuperei algumas dimensões de garrafas para fazer todo o material, as rolhas, as gaiolas bem adaptadas aos futuros rearrolhamentos e gaiolamentos das garrafas que vão subir pouco a pouco os dias que vão os seguintes. Então, nunca vou esquecer já esses primeiros dias de fim de agosto de 2010. Passei um dia inteiro no barco, no Mar Báltico, em cima dos destroços. Com enjoo, foi um dia especial. Já começou a fazer um pouco frio lá no Báltico. Ao fim de agosto, o outono está próximo. Então, mas foi memorável, realmente. E essas primeiras garrafas me permitiram de ter todas essas dimensões para criar rolhas, gaiolas adaptadas aos futuros rearrolhamentos e gaiolamentos. Voltei então na Champagne e continuei toda a parte técnica como um fabricante português de rolhas, enfim, vou passar os detalhes técnicos, mas depois de algumas semanas ou meses estávamos prontos, recebemos muitas rolhas e gaiolas adaptadas com as dimensões especiais dessas garrafas antigas e decidimos de uma data para fazer um teste sobre 10 garrafas do Mar Báltico e fazer um evento com a prensa internacional para apresentar essas garrafas. Esse champanhe tão antigo que se tornou o champanhe mais antigo que tem no planeta para degustar hoje. E agora se torna super emocionante, porque Fabienne Moreau, a minha amiga, colega, historiadora da Veuve Clicquot, e eu fomos para, de novo, Marianne, essa capital de Holanda, dessas ilhas, e para fazer o teste com as rolhas e as gaiolas que mandamos lá. Então, grande responsabilidade, imagina, e grande emoção, porque vamos não somente vamos rearrolhar, mas vamos degustar e descobrir que são as primeiras 10 garrafas do Mar Báltico. E fomos lá também com um especialista do champanhe na Escandinávia, que se chama Richard Julin, um grande especialista que escreveu muitos livros sobre champanhe lá na Escandinávia. Para todos os escandinavos conhecem eles, as pessoas que gostam de champanhe, claro. E foi ele que vai julgar a qualidade desse champanhe para o mundo inteiro, o juiz, certo? Então fomos lá, nós três, acompanhados com muita gente lá do governo de Holanda. Esta primeira parte aconteceu dia 16 de novembro de 2010. Então foi muito particular, porque entramos num bunker antiatômico a não sei quantos metros no fundo da terra, muito escuro. E lá descobrimos as primeiras garrafas, 10 garrafas já preparadas, todas as outras já fechadas, bem fechadas numa adega climatizada, protegida, enfim, como Fort Knox, né? E então, o especialista de arqueologia subaquática, o senhor Jarre Horn, sueco, claro, ele começou a cortar a primeira proteção e tiramos a primeira rolha dessa série de 10 garrafas. E foi juglar, mesmo, ancorar, porque também juglar tinha uma âncora no logo deles. E o terrível que a segunda rolha, juglar, tá? Com Fabienne, estamos lá, acho que vai ser só juglar. Mesmo a terceira foi. A quarta, ele tirou. Aliás, a rolha estava em melhor estado que as 3 outras. Estava quase inteira a rolha. Vimos que era uma rolha aparentemente diferente. Tiramos. Ela estava um pouco escuro, difícil de ler, sabe, a marca de fogo, mas vimos realmente que era diferente e que parecia como sabe, uma estrela, enfim. Nossa, não pode ser que... E a Fabienne, com todos os documentos antigos que ela tinha com ela olhou e, na verdade, era um logo
tipo de Madame Clicquot, V. Clicquot P, que data de maio 1841. Maio 1841. 12 de maio, se lembro bem. Então foi a primeira garrafa de Veuve Clicquot, feito por Madame Clicquot, a viúva mesma, pessoalmente. Então, é uma emoção incrível. Já, nossa, pelo menos tem garrafas dela, da época dela, nesse lote de garrafas do Mar Báltico. Quase choramos de emoção com a Fabienne e comecei a degustar a primeira gotinha desse néctar realmente muito especial. Para resumir, sobre as 10 garrafas, tinha 3 garrafas de Veuve Clicquot, Ponsardin, e essas serão um nível de açúcar excepcional, 150 gramas por litro, que é extremamente doce, mas uma forte acidez. Então, um equilíbrio interessante e uma grande, pelos melhores, uma grande complexidade com flores, como eu falei, flores que ainda não existem na Terra, porque você cheira que é floral, mas é difícil identificar. Talvez um pouco tila, ou coisas assim, sabe? Flores brancas. Tinha também bastante cítricos, limão siciliano, toque de toranja. E um final muito surpreendente, bem diferente do começo, com aromas de caramelo, de chocolate, muito de torrefação, bem diferente dos aromas do começo da boca. Então, uma complexidade incrível, uma persistência fabulosa e uma maciez bem maior que Juglar, que é o outro champanhe, e podemos sentir a riqueza em Pinot Noir de Madame Clicquot. Como as garrafas estavam fechadas não com uma gaiola, com o sistema antigo de um fio, que foi inventado, a gaiola foi inventada em 1844, então, claro que deve ser a década 1840, esses vinhos, esses champanhe, 170 anos de idade, essas garrafas. Incrível. O dia seguinte, dia 17 de novembro de 2010, foi o evento internacional com a prensa internacional, realmente do mundo inteiro. Tinha centenas de pessoas que visitaram essa cidade pequena, que tinha dificuldade com alguns hotéis para receber toda essa gente. Mas foi uma lembrança incrível, porque eles não sabiam que falaríamos de Veuve Clicquot, mas claro que falamos muito de Veuve Clicquot, porque 3 garrafas, vamos dizer, 30% vai ser, podemos avaliar estatisticamente, que 30% vão ser da Veuve Clicquot, e que realmente foi quase exatamente essa porcentagem final, sobre 150 garrafas que abrimos em dezembro. Alguns dias depois, 1º, 2 e 3 de dezembro, abrimos o resto. O resto não, eles deixaram 10 garrafas fechadas com misterioso. Eles não queriam saber o que vai ser esse champanhe. Foi uma decisão do governo de Hollande. Dizer, não, vamos deixar 10 garrafas sem abri-las. Ok, então abrimos 150 garrafas no total. 10 em novembro e então 140 o 1º, 2º e 3 de dezembro de 2010, com Ricardiolin, e descobrimos no total 47 garrafas da Veuve Clicquot, e quase todo o resto Juglar. Então, um momento realmente fora do tempo, fora do comum, com certeza, mas quase fora do planeta, porque durante 3 dias, imagina, em dezembro lá, no Mar Báltico, o pôr do sol é mais ou menos às 3 horas da tarde e nascer do sol às 10, mais ou menos 10 até. Então, realmente tem luz só ao redor do almoço. Só que o dia inteiro estávamos dentro desse bunker. Então, durante 3 dias, nem vimos a luz do sol, ou a luz do dia. Foi uma noite de 3 dias, mas que noite muito especial. A degustar essas antiguidades líquidas, tesouro, foi incrível, memorável. Eu nunca vou esquecer da minha vida de enófilo e de enólogo, claro, da Veuve Clicquot.
E foi realmente as garrafas de Veuve Clicquot globalmente de extremamente alta qualidade para um champanhe de 170 anos, imagina. Fantástico. Eu quero contar também, dentro dessa história, tem uma anedota super interessante para entender Madame Clicquot e seu lema, uma única qualidade, a primeiríssima. Porque não somente pelo vinho, pelas garrafas de vidro, ela fez muitos esforços de qualidade, mas lá, nessa aventura, descobrimos que mesmo as rolhas eram mais resistentes que as rolhas de juglar, porque depois de algumas garrafas, estávamos acostumados que as rolhas de juglar estavam atacadas pelo mar salgado, a água salgada do mar Báltico, e as rolhas de Veuve Clicquot quase inteiras, e todas, uma diferença clara de fornecedor de rolhas. Imagina, Madame Clicquot nem podia imaginar que o champanhe dela ficaria 170 anos no fundo do mar, com água salgada. Mas mesmo assim, ela tinha uma qualidade de rolha, de cortiça superior, incrível. Então, uma única qualidade, a primeiríssima realmente. Agora, vocês conhecem a história dos 47 beijos que eu dei a Madame Clicquot, porque eu toquei com meus lábios ou talvez as mesmas moléculas de vinho que ela fez. Então isso que é incrível, porque a história de repente se tornou bem estreita. Eu estava com Madame Clicquot, realmente a maior lembrança da minha vida. Mas o que vai acontecer depois com essas garrafas? O governo de Holanda decidiu de vender no leilão algumas garrafas por ano. E o primeiro ano decidiram de vender só 2 garrafas, uma Juglar e uma Veuve Clicquot. E a história, pessoal, não acabou aqui. Tem uma coisa depois incrível que não podia imaginar o que aconteceu. Então, em junho de 2011, o governo de Holanda organizou o primeiro leilão para vender essas 2 primeiras garrafas, uma Juglar, uma Veuve Clicquot. E foi a mesma pessoa que comprou as 2 por telefone de Singapura, o senhor Ravi Viswanathan. Ravi Viswanathan, nome, sobrenome indiano, de Singapura. Interessante. Descobrimos depois que ele é francês. Ele tem um nome e sobrenome indiano, mas ele nasceu lá, mas ele é de uma família com passaporte francês. Ele fez uma escola de engenheiro a melhor escola de engenheiro na França. E ele mora em Singapura. Bom, e que interessante ele conhecer uma pessoa importante do grupo, do Moët Hennessy, da LVMH mesmo. Então ele queria saber sobre esses vinhos, particularmente o Veuve Clicquot que ele comprou. Ele comprou para 30 mil euros a garrafa de Veuve Clicquot e 24 mil euros a garrafa de Juglar. 2 garrafas para 54 mil euros. Eu acho que vale a pena saber se o vinho fosse bom ou não. Claro que todos os vinhos que eles vendem por leilão são da qualidade superior, porque Ricard Jurin deu notas a todas as garrafas, 150 garrafas com uma nota, e só as melhores se vendem por leilão. Claro, não vamos vender um vinho, um champanhe ruim. Mas bom, ele queria saber e ele sabia que tinha um enólogo da Veuve Clicquot que degustou todas as garrafas. Então ele pesquisou e, bom, vou resumir, mas ele conseguiu entrar em contato comigo, graças a meu chefe, enfim, pessoas da Veuve Clicquot, da LVMH, etc. E eu recebi um e-mail do senhor Ravi Viswanathan, que quer saber sobre esses vinhos do Mar Báltico. Ele queria saber muito que se vale a pena gastar esses 54 mil euros para essas 2 garrafas. Então, a coisa muito incrível é que nós escrevemos um e-mail. Ele mora em Singapura e eu moro em Reims, na Champagne. Só que eu viajo na Veuve Clicquot, eu viajava muito. Aquele fim de semana eu estava em Hong Kong, na Ásia.
E escrevemos, e, bom, podemos nos encontrar-se ou falar, mas é complicado. Bom, eu fico em Hong Kong. Ele respondeu, estou também em Hong Kong. Aquele fim de semana. Ele mora em Singapura, mas ele estava viajando para o trabalho. O mesmo fim de semana na mesma cidade do mundo. Então, 30 minutos depois, eu estava no hotel dele a contar toda a história para ele e a mulher dele, que é russa, que tomou notas, porque ela também tinha uma revista. Ela fez um artigo sobre essas garrafas do Mar Báltico na revista dela. E nos tornamos, degustamos uma garrafa de La Grande Dame, durante essas horas de histórias, degustamos esse champanhe maravilhoso. Então foi um momento também excelente, delicioso. Nos tornamos amigos. Eles me convidaram a festejar, celebrar 10 anos de casamento. Enfim, a partir desse momento nos tornamos amigos. E viu, isso é a vida. De vez em quando é incrível as coincidências que acontecem nesse planeta, na vida da gente. Então, acabei de contar realmente a história mais incrível e inesquecível da minha vida de enófilo. Então, espero que vocês gostaram. Foi muito longo, eu sei, mas pelo menos é a história completa. Eu quero agradecer também a Fabienne Moreau para tudo que ela me ensinou antes dessa aventura e durante essa aventura. Bom, tchau, até logo para um outro vídeo, quem sabe. Tchau.